Louvado seja Deus, aleluia. Quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos acompanhando aí, você que está ouvindo na nossa programação, programa Palavra de Vida, onde estamos trazendo a palavra de Deus, para a edificação de nossas vidas, onde estamos trazendo aí a palavra de Deus, para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Eu tenho certeza que o Senhor preparou, tudo para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. E o Senhor vai falar aos nossos corações tudo aquilo que a nossa alma necessita e almeja, ouvir, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 1 ao versículo 1 também. Louvado seja Deus, até o versículo 4, que nos diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns dos homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá o povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra bem conhecida de muitos, Fala sobre a derrota do povo de Deus na cidade de Ai, Por causa do pecado de um homem, Todo o povo ali foi pagar um preço alto, E também no capítulo 6, de Josué, que fala sobre a destruição de Jericó, E nós vemos que na posse da cidade de Jericó, Deus ele deu instruções para que eles não pegassem nada daquele povo. Deus foi bem claro, que não haveria o porquê alguém entre eles não entenderem a palavra de Deus. Deus foi bem claro ali, quando ele deixou ali o seu aviso, deu as instruções a eles. E como nós podemos ver, no livro de Josué, no capítulo 7 e no capítulo 8, todos obedeceram a Deus, todos obedeceram a voz do Senhor, menos uma pessoa, Nós vamos ver os acontecimentos nesses 2 capítulos, Capítulo 7 e capítulo 8. E vamos incluir o capítulo 6 também, que são contraste um com o outro. Vemos ali os eventos históricos, Josué, ele manda os espias, no versículo 2 do capítulo 7, e os espias comunicam que 2 a 3 mil homens seriam suficientes para invadir aquela pequena cidade. Louvado seja Deus. 3 mil homens foram enviados, eles foram derrotados, 36 soldados israelitas foram mortos naquela
naquela batalha ali. Josué fez um apelo a Deus. Deus revelou que havia pecado no acampamento. E por isso Israel não puderam resistir os inimigos. Deus explica como Josué faria, para quê? Para encontrar o pecador. As tribos, famílias, eles teriam que passar diante de Josué. A tribo de Judá, meu irmão, minha irmã, a família dos Zeraitas e, finalmente, a família de Acã foi identificada por Deus. Josué chega e obriga Acã a confessar o seu pecado, e Acã fez isso. Acã admitiu que viu, gostou e pegou. Acã e a sua casa foi severamente punido. E logo em seguida, os israelitas eles partem para o ataque novamente e conseguem tomar a cidade de Ai. Louvado seja Deus. Nós vemos que lições nós temos bastante, para aprender com algum pecado de Acã. A seriedade do pecado. Nosso pecado, irmão, ele é tão horrível para Deus hoje em dia como era naquela época. Deus puniu o pecador na hora que ele cometeu o seu erro, mas na hora certa, de maneira que outros aprendessem com esse erro. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente insiste no erro porque acha que a consequência ela não vem, mas pode ter certeza que um dia essas consequências vão vir sobre a sua vida. Nem que haja que seja no dia do julgamento, mas o Senhor garante que nenhum pecado sairá impune. Nenhum pecado vai ficar escondido. Nossos pecados afetam outras pessoas. 36 pessoas foram mortas por causa da ganância, por causa da desobediência de um homem. Era um pai de família, eram pais de família amados, soldados fiéis, obedientes. E Acã, ele causou essas mortes por causa da ganância de Acã. Toda a família de Acã acabou sendo punida, para que o resto do povo visse que Deus odeia o pecado. Existem muitos pecados, meu irmão, minha irmã, que acabam prejudicando famílias inteiras. Pecados como infidelidade, roubo, traição, assassinatos, mentira, droga, vícios, Qual é o modelo que você tem sido para a sua família? Será que a sua família corre o risco de passar por situações por causa das suas atitudes, das suas palavras? A palavra de Deus, ela diz bem clara que não tem nada escondido que não há de se revelar. Louvado seja Deus. E para amenizar, meu irmão, minha irmã, as consequências do nosso pecado, os pecados eles devem ser imediatamente confessados. Nós não devemos esperar ser o quê? Descoberto para poder confessar. Isso não é remorso, e sim medo das consequências. Agora fala sinceramente, quando você pede perdão dos seus pecados ao Senhor, você está sinceramente arrependido ou simplesmente contando o que fez de errado para Deus? Seja sincero, pense com você nesse momento. Será que quando você confessa, você está se arrependendo verdadeiramente? Ou você só quer contar para Deus o seu erro? Quem sabe se Acã houvesse confessado antes, vidas não teriam sido ceifadas, as vidas não teriam sido massacradas ali, famílias destruídas. Aleluia! Na verdade, a única coisa que ele podia fazer era obedecer à voz de Deus, que não era para pegar nada, mas a ganância falou seu coração. A igreja, meu irmão, minha irmã, ela não pode tolerar o pecado dentro dela, no seio da igreja, não. Hoje em dia nós vemos muitos ministérios sendo destruídos pelos pecados ocultos. E muitos estão sendo levados à morte espiritual por causa do pecado escondido, que não confessa.
Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Pérgamo, como diz lá 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 4, né, ela estava sendo chamada a atenção pelo pecado no meio dela. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, o Senhor nos chama para a santidade, como diz Efésios 5:3. A igreja, meu irmão, ela não pode vencer as barreiras, as dificuldades, enquanto houver pecado no meio dela. Olha lá o que diz Provérbios capítulo 17. Louvado seja Deus. O pecado de Acã foi a cobiça, a ambição. E na igreja não há lugar para essas coisas. Nós precisamos entender aprender a não idolatrar os bens materiais, porque isso nos afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vários anos atrás, os trabalhadores de uma construção, os operários, eles foram fazer o alicerce de um prédio numa cidade e acharam o corpo de uma mulher que provavelmente morreu enquanto fugia de uma erupção de vulcão. E nas suas mãos, muitas joias, todas preservadas em excelentes condições. Ela ainda tinha as joias, mas havia perdido a vida. Cobiçar, meu irmão, coisas deste mundo é loucura. Não podemos levar conosco quando nós morrermos. Vai ficar por aqui. Se você não se arrependeu nada, se você não aprendeu nada ainda com a história de Acã, pode ser que você simplesmente fique impressionado com o fato de Deus ter punido ele com a morte, juntamente com toda a sua família. O salário do pecado é a morte. O que acontece é que muitos pecam também consciente do pecado, sabendo que aquilo é errado. Vou colocar isso aqui que não tem nada a ver, não. Mas vou colocar isso aqui porque eu preciso. Irmãos, vamos ter cuidado. Para nós que somos conhecedores da palavra, para você que conhece a palavra de Deus, é o pecado consciente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante entender, meu irmão, que essa punição ela foi extremamente severa, para que a gente sempre lembre que ele odeia o pecado. O dia do grande julgamento vai chegar e todos nós teremos que prestar contas do que nós fizemos com a nossa vida. Precisamos abandonar nossos pecados enquanto ainda há tempo. Ele nos perdoa e esquece de nossos pecados se nos arrependermos e abandonar os nossos pecados. Consequência do pecado é a morte, meu. E a consequência do pecado oculto. Israel pecou, transgrediram, e a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Ao versículo 11 do capítulo 7 de Josué. Depois de conquistar Jericó, lá no capítulo 6, o povo de Israel tinha à frente um segundo obstáculo, a pequena cidade de Ai. Mas essa campanha, nessa campanha o povo foi inexplicavelmente derrotado. Josué, desconsolado, triste, ele consultou a Deus sobre o porquê daquela derrota para uma cidadezinha tão insignificante. Deus respondeu que havia pecado no meio do povo e por isso os hebreus não tinham triunfado, por isso os hebreus tinham sido derrotados naquela pequena batalha. O mesmo povo que atravessou o Rio Jordão, invadiu a cidade de Jericó, quando o Senhor derrubou as suas muralhas, foi derrotado diante de um pequeno, insignificante exército. Por causa do pecado de um homem, todo o exército sofreu. Aleluia! E o capítulo 7 de Josué fala do fracasso de Israel na sua primeira investida contra Ai. A desoladora oração de Josué no versículo 9. Aleluia! A resposta e a orientação de Deus e a confissão e o julgamento de Acã. O propósito do capítulo 7 de Josué, meu amado irmão, minha irmã, que deve ser lido numa estreita conjunção
com o capítulo 8. É fácil de ser reconhecido. O Senhor que dá a terra prometida ao seu povo e que ofereceu um exemplo impactante disso na conquista de Jericó. Exige, irmão, que os hebreus sejam leais à aliança que foi feita com Deus. E quando esta aliança é violada, Israel sofre um revés diante de Ai. A ira de Deus, irmão, ela se inflama e é indispensável obter o perdão de Deus. Só assim Israel ela teria novamente a garantia da vitória. E nessa passagem, né, nós aprendemos que o pecado de apenas um homem pode afetar toda a nação inteira, trazendo culpa, tristeza, fracasso, derrota. A gravidade do pecado oculto, isso é uma coisa muito séria. Não tem nada encoberto que não há de se revelar. Não adianta que o ser humano ele pode tentar esconder do homem, né? Mas de Deus não esconde. Eu falo tentar porque uma hora que menos espera ela vai vir à tona. Não vai ficar escondido para sempre. E esse capítulo ele revela como a fé do povo de Deus pode ser enfraquecida pelos efeitos, né, do contaminante do pecado oculto de apenas um único membro. O pecado espreita a sombra da vitória da fé. Louvado seja Deus. E como fermento, logo contamina tudo. Nós vemos também Josué como um guia espiritual que obteve a confissão do pecador Acã como um misto de doçura e severidade. Louvado seja Deus. Lá no versículo 19, versículo 20 do capítulo 7, para que a nação pudesse repudiar o pecado e ficar livre do anátema que estava sobre, né, a tenda, sobre o pecado que estava sobre aquela nação. O capítulo 7 deixa bem claro que o livro de Josué, a história hebraica como um todo, pretende, né, mais do que apresentar uma crônica dos eventos, pretende que a luz da revelação ilumine os acontecimentos, de sorte que, por meio deles, os princípios pelos quais Deus escreve a história redentora torna-se bem claro para as futuras gerações de servos de Deus e para a igreja ao longo das eras, ao longo dos tempos. Nós vemos que o capítulo ele ensina, primeiro, a ordem de Deus para Israel. Deus havia advertido Israel quanto a ninguém pode se apossar dos despojos de Jericó. O lixo do mundo fica lá para o mundo, o que não é para você fica para lá, porque estes eram declarados anátemas por Deus. Porém, meu irmão, minha irmã, a cidade será anátema a Deus. Ela e tudo que tiver nela, no capítulo 17, do versículo 6 de Josué. O termo anátema, minha irmã, no interdito, significa coisas consagradas ou interditadas. Trata-se de quê? De objeto consagrado incondicionalmente a Deus, proibido para o uso ou apropriação do homem. O anátema, às vezes, irmão, tinha de ser queimado ou totalmente destruído. E se era consagrado a Deus, tornava-se maldição para os que se aproximassem dele ou utilizassem. E foi justamente o que aconteceu com Acã. Ele se apoderou daquilo que era exclusivo de Deus. Sua ganância levou toda a nação a sofrer o quê? Uma humilhante derrota diante de um exército insignificante, diante de um exército pequeno. Aleluia! E de igual modo, meu irmão, minha irmã, o servo de Deus ele deve se afastar do pecado e das coisas que prejudicam a sua comunhão com Deus e maculam, direta ou indiretamente, a igreja de Cristo. O pecado de Acã era descendente de Judá, era membro da tribo que nasciam Davi e Jesus.
No hebraico, o seu nome significa perturbação, sentido apropriado para aquele que turbou a Israel e foi turbado pelo Senhor. Ele desobedeceu conscientemente a ordem de Deus e dessa forma ele violou o quê? A aliança com Deus, se tornando desobediente. Acã, ele negou a sua fé em Deus, não colocou as coisas de Deus em primeiro lugar e deu ouvidos à ganância pela riqueza. Ele achou mais importante obedecer à sua cobiça do que obedecer a Deus. Ele preferiu se rebelar contra o Senhor do que obedecer. E no momento em que ele desobedeceu, a cobiça deu lugar ao culto aos olhos de Deus, oculto aos olhos de Deus. Ele é onisciente, irmãos. Como diz Salmo 139, é onipotente, onipresente. Aleluia! Josué clama a Deus. Ele ficou abatido pelo choque, e manifestou o seu sentimento, se valendo das expressões costumeiras de tristeza, como rasgar as vestes e por terra sobre a sua cabeça. A vivida descrição do narrador, ele potencializa a pujança da cena, ampliando que a imagem da gravidade da ofensa que acarretou essa derrota assombrosa do povo de Israel. O comandante de Israel, ele não podia compreender o que estava acontecendo, Depois da extraordinária vitória contra Jericó, nada poderia explicar o desbaratamento das suas tropas diante de outro pequeno exército adversário. Um exército tão pequeno, frágil diante do grande exército de Josué. Haveria algo de errado com a sua estratégia? Ele podia ter pensado: aonde que eu errei? Será que a minha estratégia não deu certo? Ele devia ter enviado, irmão, uma quantidade maior de soldado? Teria sido melhor se ele tivesse ficado além do Jordão? Porque Deus não os assistiria, porque Deus não seria com ele. E na condição de eficiente líder, ele sentiu o peso da responsabilidade e se colocou a interceder humildemente por Israel. Em nossas derrotas, fracassos, prejuízos e outros sofrimentos, nós devemos buscar a Deus, suplicar a direção e pedir socorro ao Senhor. Assim como Josué e outros líderes, nós devemos nos humilhar para que nós possamos ouvir. Josué sentiu-se desanimado, deprimido com aquela derrota, mas Deus concedeu a ele direção e ânimo. Deus falou: levanta-te. Lá no versículo 10, demonstra-se a marca da verdadeira espiritualidade quando é a glória de Deus que motiva a vida do servo. O pecado oculto, ele é descoberto. Não adianta, que não vai ficar. Em algum momento vai aparecer. As tribos das famílias foram selecionadas, não é revelada, não fala, O povo de Israel costumava lançar sorte por meio de pedra, de urim e tumim. Era dessa forma que as escolhas eram feitas e as decisões mais importantes eram tomadas sobre a direção de Deus, como vemos no episódio das tribos, e famílias foram sendo apresentadas até que se chegou a pessoa em pecado, envolvida diretamente com o anátema. Todos tiveram a oportunidade de refletir sobre a gravidade daquele pecado. Até então, meu irmão, Acã, ele não tinha confessado a sua transgressão, nem demonstrado qualquer resquício de arrependimento, não. Quando chegou a vez da sua tribo e família, não havia mais como esconder. E ele teve que confessar e assumir, juntamente com toda a sua família, a terrível consequência do seu pecado. Foram sentenciados com a morte. O salário do pecado é a morte, irmão. Se você sabe que obedecer a Deus
é o correto, para que desobedecer? O pecado não tratado, irmão, no meio da igreja, traz sobre ela a ira de Deus. E por isso nunca devemos nos acomodar com o pecado no nosso meio. Ao contrário, precisamos tratar da ferida antes que ela destrua todo o corpo. Antes que prejudique toda a igreja. Há necessidade de santidade, meu irmão, no meio do povo de Deus. A santidade, ela tem que prevalecer no meio da igreja, aleluia. Deus abençoa o seu povo quando ele age com fidelidade. Quando a igreja age com fidelidade, Deus honra, Deus dá vitória, Deus dá livramento. E quando vive conforme os padrões estipulados por ele, redunda em quê? Em grandiosa graça. Mas tudo isso perde o valor se nós tivermos no meio da igreja um pecado escondido. Louvado seja Deus. Pessoas vivendo deliberadamente na prática do pecado, e se essa pessoa tem um ministério, um cargo, a situação fica ainda pior. Um líder desobediente e em pecado não tem autoridade para abençoar ninguém. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. O pecado tem de ser extirpado e a santidade tem que ser restaurada no seio da igreja. O texto diz que o povo prevaricou, agiu infielmente contra Deus, negou a justiça de Deus, o caminho de retidão e tornou-se igual aos perversos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece no meio do povo da aliança, Deus exige o quê? Purificação no meio do povo. O Senhor não deixa o povo viver em rebeldia e pureza. A igreja de Cristo, ela deve viver em santidade para que a ira divina não venha sobre ela. Que o pecado de Acã, meu irmão, minha irmã, sirva de exemplo e alerta para toda a igreja. Nós somos tratados como indivíduos isolados. Aleluia. O Senhor nos chamou para ser diferente, para vivermos em santidade, para vivermos em retidão. Louvado seja Deus. Mas como um pecado orgânico, o corpo de Cristo, e Cristo julgará a sua igreja conforme as suas ações. Por isso, meu irmão, minha irmã, deve reinar sempre em nosso meio. 4 lições práticas que nós podemos extrair dessa mensagem de hoje na palavra de Deus são as seguintes. Primeiro, Deus exige que os seus soldados sejam puros. Se não forem, perderão as batalhas. A santidade é uma condição indispensável ao triunfo, à vitória. Segundo, não existe algo tão insignificante que não possa derrotar o povo de Deus quando ele não tem a ajuda divina. Aí, a cidade de Ai era um lugar muito pequeno. Mas se Deus não tiver no controle, se Deus não estiver se alegrando, não vai ter vitória, não vai ter bênção, não adianta. E terceiro, o pecado de uma pessoa pode trazer triste consequência para todos. Nenhum de nós, irmão, vive para si mesmo. 36 homens morreram e a comunidade toda ficou manchada e vencida pelo pecado de uma família. Misericórdia, né? Quarto, a oração não anula o castigo quando há pecado no acampamento. Nada torna a oração tão eficaz do que o pecado oculto, irmão. Se tem pecado escondido dentro da tua casa, se tem pecado escondido na sua vida, se tem pecado escondido dentro da igreja, não adianta orar, que não vai ter efeito. Há necessidade de confessar o pecado e se arrepender verdadeiramente. De repente a sua vida está sendo uma vida de derrota, você está vivendo uma vida de fracasso, porque existe pecado escondido. Não há nada encoberto que não há de se revelar.
Agora, o seu pecado precisa ser revelado, ser confessado por você. O pecado precisa ser confessado para que haja vida. Se não confessar, se tentar esconder, Deus vai cobrar. E a cobrança de Deus é severa. O final dessa história, meu irmão, ele é sinistro. O salário do pecado é a morte. Acã, ele foi morto com toda a sua família. E todos os seus bens foram destruídos pelo fogo. Os israelitas, irmãos, que conquistaram Jericó, jamais deveriam sucumbir à atenção do anátema, mas vencê-la com fé e heroísmo. Deus já tinha falado que não era para tocar naquelas coisas, porque eram coisas consagradas a Deus, era somente para Deus. Assim também, o cristão ele não deve ceder à tentação das riquezas desse mundo, das coisas materiais, mas seguir fielmente em direção à terra prometida. Todo pecado oculto deve ser extirpado do nosso meio. Há diferença entre pessoas que pecam, se arrepende, confessa seu pecado e muda de vida. E há também aquelas que vivem na prática do pecado, sabe que está pecando, mente, aparenta uma santidade dentro da igreja, mas vive pecando dentro da própria igreja. Não podemos esquecer, isso, irmão, é abominação para Deus. E não vai ficar sem juízo. Vamos viver a aliança que Deus tem conosco em santidade de vida. Precisamos viver, essa aliança que Deus tem para nós conosco, para viver a vida em santidade, com a vida consagrada a Deus, em verdade, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome de Deus. Porque quando a igreja está em santidade, quando a pessoa está com a vida em santidade, Deus entra com ação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha gravar essa palavra no seu coração. Há pecado no meio do povo, e se há pecado no meio do povo, Deus não vai agir, Deus não vai dar bênção, Deus não vai entrar com a resposta. O povo de Israel foi tentar enfrentar aquela cidade, mas com um pecado escondido, foi uma grande derrota diante daquela cidade. E aquela derrota foi inesperada, foi pesada, Israel fugiu. Mas há uma necessidade, era necessária, humilhante, pois eles foram chamados para a vitória, nós fomos chamados para a vitória. E por que Israel foi derrotado? Israel estava autoconfiante demais. Louvado seja Deus. Havia pecado no meio do povo. Onde há pecado, Deus se retrai, meu irmão. E há uma necessidade de uma restauração. Josué julgou o pecado, depois Israel teve novas vitórias. As vitórias só vieram depois que o pecado foi tirado do meio de Israel. Depois que o pecado foi tirado do meio do arraial. Aí Deus entrou com a bênção, Deus entrou com a ação, Deus deu vitória, Deus lutou com eles. Enquanto eles estavam em pecado, Deus estava lutando contra eles, porque Deus, ele resiste ao pecado. Há uma necessidade de confessar, há uma necessidade de confessarmos nossos pecados diante de Deus. Aleluia! Enquanto tiver o pecado oculto, a bênção não vai chegar, a vitória não vai chegar. Há uma necessidade de confessar os seus pecados diante de Deus. Acha que pode esconder de Deus? Não, não pode. Mais uma vez eu vou falar, não há nada em oculto que não há de se revelar. Não há nada escondido que não se revele. Deus vai trazer à tona, aleluia, e se não confessar no tempo certo, irmão, Deus vai tirar. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. O Senhor dá todas as instruções. Olha, meu filho, anda nesse caminho, no caminho que dá vida, no caminho da verdade, no caminho da santidade, e a pessoa procura andar no caminho tortuoso. O que vai acontecer? O salário do pecado é a morte.
E você vai pagar, e a pessoa, o pecador, ele vai pagar. E muitas das vezes a sua família vai pagar o preço junto com você. A sua empresa, os seus negócios, a igreja vai pagar o preço porque há pecado no meio do arraial. Mas nada passa escondido diante de Deus. Não, porque Deus, ele é onipresente, onisciente. Aleluia. Há uma necessidade da confissão do pecado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Há um momento, irmão, de nós colocarmos a nossa vida no altar. Há um momento de nós nos colocarmos na posição pela qual Deus tem nos chamado, porque o inimigo está vindo contra nós. E para que haja vitória, nós precisamos estar com a vida em santidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Há uma necessidade da santificação. Louvado seja Deus. Que o Senhor venha te abençoar nesse momento. Que verdadeiramente Deus venha achar em seu coração o desejo da comunhão, o desejo de confessar, que você venha estar com a sua vida no altar, para que quando você deparar com o inimigo, a vitória seja garantida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra em sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.